Nos nossos estudos, hoje nós chegamos numa parte que a gente vai estudar o que é o espírito. O espírito. E a nossa doutrina espírita, ela nos informa que existem dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito. E, acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essa definição está no Livro dos Espíritos, na questão número 27. Então, esse elemento, esse segundo elemento que existe no universo, o espírito, é que a gente vai estudar. Na verdade, a doutrina espírita distingue o princípio inteligente e a criação do espírito, quando ele passa a estudar na literatura espírita com espírito, com letra E maiúscula, porque aí já é a designação do princípio inteligente individualizado. Porque, na verdade, o espírito é a individualização do princípio inteligente. Esse princípio inteligente evolui e, a partir de um determinado momento, quando as leis divinas determinam que aquele princípio inteligente já adquiriu todas as propriedades e características e que está pronto a se individualizar, ele individualiza-se e torna-se espírito. Na questão 22 do Livro dos Espíritos, ele pergunta o seguinte: que definição podeis dar da matéria? E a Falante de Verdade responde que a matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Desse ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente intermediário, com auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Na questão número 23, Kardec pergunta: que é o espírito? E nos respondem que o princípio inteligente do universo, o espírito é o princípio inteligente do universo. Qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo que coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Espírito é sinônimo de inteligência. A inteligência é um atributo especial do espírito, essencial do espírito. Uma e outra, porém, se confundem no princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz, o som o é do ar? São distintos um do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito. Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. Ou seja, aí está se falando do princípio inteligente, né? É necessária a vós outros, porque não tendes organização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se, é fora de dúvida pelo pensamento. Há, então, aquela questão, dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito. Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador de todas as coisas. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. A palavra espírito, com letra E maiúscula, é empregada aqui para designar a individualidade dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções destas e por isto denominados filhos de Deus? Meu Deus, são obras de Deus.
exatamente qual máquina é do homem que a fabrica, do homem que a fabrica. A máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que quando se faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, sua criação. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos filhos de Deus, porque somos sua obra. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Quando ao invés são criação sua e se acham submetidos à sua vontade, Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-vos, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério. Pois que há dois elementos gerais do universo, o elemento inteligente e o elemento imaterial, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material. Evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? É permanente, quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Deus os cria como todas as outras coisas e outras criaturas, pela sua vontade, mas repito, ainda uma vez, a origem deles ainda é um mistério. E aí segue Kardec nessas questões, nesses estudos, no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, a parte segunda do Livro dos Espíritos, o mundo espírita, mundo dos espíritos ou mundo espírita. E é interessante que quem quiser se aprofundar nas relações desse mundo, da compreensão do mundo dos espíritos, se aprofunde, porque da percepção de que somos espíritos muda completamente a nossa forma de ver e de agir no mundo que vivemos. Porque o professor Humberto Vasconcelos, lá do Peixotinho, ele tem uma frase que ele diz: ser espírita é saber-se espírito. E essa consciência de que sabemos-nos espíritos muda completamente a percepção de nossa vida. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, no capítulo 25, no Evangelho e o Futuro, ele tem uma frase lapidar quando ele diz: toda a realidade é a do Espírito e toda a paz é a do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. Ou seja, a compreensão de que a realidade é do Espírito, da questão de acabarmos com o materialismo, entendermos a espiritualidade que existe em cada um de nós, a transitoriedade das nossas existências corpóreas, enquanto espíritos a caminho da evolução, muda plenamente as nossas percepções e as nossas convicções. Sabermos que fomos almas criadas simples e ignorantes e que não sabemos a origem da nossa criação e que estamos caminhando, evoluindo passo a passo através das múltiplas encarnações, por causa da pluralidade das existências. É outro princípio fundamental. Saber que fazemos parte, como Kardec nos apresenta, de uma escala espírita, onde na primeira ordem encontram-se os espíritos puros, na segunda ordem, os bons espíritos, e na terceira ordem, os espíritos imperfeitos, os espíritos que estão caminhando para a plenitude do ser. É uma questão muito interessante a gente saber que faz parte de um processo permanente de evolução, onde na primeira ordem nós encontramos como espírito puro a notícia do Espírito do Senhor Jesus, o Espírito que nos serve de guia e modelo e que é o Espírito mais puro que temos conhecimento. E que nós estamos nessa ascensão, saindo dos espíritos imperfeitos da terceira ordem,
seguindo para a segunda ordem, para os bons espíritos, é atingindo finalmente, um dado momento nas nossas existências, a condição da primeira ordem de espíritos puros. Porque é como Jesus nos ensinou e nos disse: somos o que sou, o que vocês são, o que eu já fui, e vocês serão o que eu sou. Ou seja, basta o nosso querer, a nossa vontade de evoluir, para que possamos chegar à condição da evolução espiritual que todos nós almejamos. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações, como antepassado de nós mesmos e espírito que somos, encarnados na roupagem carnal, nesse dado momento das nossas histórias, nós somos antepassados de nós mesmos e, como espíritos, não morreremos no túmulo, apenas deixaremos a roupagem carnal, mas prosseguiremos a nossa viagem rumo à plenitude do ser. Portanto, queridos amigos, o espírito obedece a uma lei de progresso, a uma lei de evolução. O princípio inteligente que um dia formou o nosso espírito foi individualizado num processo de milhões de anos para que chegássemos à condição de nascer enquanto espírito simples e ignorantes. E nessa condição de nascer simples e ignorantes, vamos galgando degrau a degrau as oportunidades das encarnações, até chegar à nossa condição de espírito puro. O que é ser espírito puro? Espírito que vai se desprendendo da matéria. Ou seja, a cada passo que damos em relação à plenitude do ser, nós vamos nos desprendendo cada vez mais das coisas da matéria. O momento que atravessamos hoje, o momento de regeneração do nosso planeta Terra, os espíritos que começarão a permanecer no planeta regenerado são espíritos propensos ao bem, mais vinculados às coisas do espírito do que das coisas da matéria, coisas que fizemos e que deixamos nas nossas existências pregressas, nos mundos primitivos e de expiações e provas, os quais habitamos, porque fomos mais ligados ao mal e às coisas da matéria. Caminhamos para a condição de espírito puro, ou seja, libertos da matéria, mais desmaterializados, ascendendo a nossa condição espiritual para a frente e para o alto, segundo nos orienta e nos exemplifica o Espírito mais perfeito que já passou pela Terra, que é nosso guia e modelo, o nosso querido e amado Senhor Jesus. É isso, queridos amigos, o que somos: espíritos criados simples e ignorantes e destinados a ser felizes, porque, como nos diz Joana de Ângeles, a fatalidade do espírito é ser feliz. Quando e como chegaremos lá depende de cada um de nós, dos esforços que empreendemos a cada dia diante da compreensão das leis divinas e a submissão às mesmas. Que Jesus nos abençoe e nos inspire para que compreendamos cada vez melhor essa condição de espíritos que somos todos nós. Muita paz.